Declaro aberta a reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça do dia 17 de novembro de 2020. Estando presentes os vereadores André Luiz de Oliveira, Jorge Pittner, Silmar Cardoso dos Santos e a vereadora Marlene Soares Munhoz. Ausente, o vereador Eliseu Lactizuk. Solicita a vereadora Marlene que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 3 de novembro de 2020. Vereador Jorge. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, haja visto que todos os membros da CCJ já têm ela em mãos. Em votação a solicitação do vereador Jorge. O vereador que for favorável permaneça sentado, o contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Coloque em votação a ata da última reunião. Em discussão. Em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, que for contrário se manifeste levantando. Ata aprovada por unanimidade de votos. Na pauta da reunião, o projeto de lei ordinária número 42 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, solicito que o vereador Jorge Pittner, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Obrigado, senhor presidente. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinário 42 de 2020. Relatório, trata-se do projeto de lei ordinário 42 de 2020, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa estimar a receita e fixar despesas no município para o exercício financeiro de 2021. O projeto veio acompanhado de justificativa nas folhas 403. Consta informação jurídica da Procuradoria dessa Casa nas folhas 404 e 407. Análise e voto. Em cumprimento ao disposto do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno, à Câmara Municipal de Pitanga, cabe à Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto a aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, verifica-se que inexiste inconstitucionalidade ou ilegalidade na matéria. Ressalto que deve ser realizada audiência pública pela comissão competente, devendo-se atender aos prazos regimentais descritos no artigo 227. Dessa forma, entendo que o projeto reveste de boa forma constitucional, legal e pela qual opino favoravelmente sua tramitação. É o meu voto, Sala das Comissões, 16 de novembro de 2020, Jorge Pittner, relator. Obrigado, vereador Jorge. Coloque em discussão o relatório e voto apresentados. Coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado e o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria segue seu trâmite nesta Casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei ordinária número 43 de 2020, de autoria do Executivo, solicito que a vereadora Marlene, relatora desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 20 de 2020. Trata-se do projeto de lei ordinária número 20 de 2020, de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir no calendário oficial de eventos do município o dia de conscientização sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A proposição veio acompanhada de justificativa às folhas 3. Consta a informação jurídica da Procuradoria desta Casa, as folhas 4 e 6, sugerindo a tramitação. Análise e voto. Em cumprimento ao disposto no inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabe à Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Verifico que a proposição busca instituir o Dia da Conscientização sobre o
TDAH, que tem por finalidade promover o debate, a reflexão e a conscientização da população sobre a temática, e em especial seu diagnóstico e tratamento. Quanto à técnica legislativa, o projeto está de acordo com os fundamentos da Lei Complementar Federal número 95 e 98. Desta forma, o projeto reveste-se de boa forma constitucional e legal, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É o meu voto. 16 de novembro de 2020, vereadora Marlene Soares Munhoz, relatora. Obrigado, Marlene. Coloque em discussão o relatório e voto apresentados. Coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado e o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria segue seu trâmite nesta casa e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei ordinária número 41 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Solicito que o vereador André, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 41/2020. Redija-se assim o artigo 1º. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da lei número 2305, de 13 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a receber por doação, em nome do município de Pitanga, uma área de terra medindo 810 metros quadrados, matriculada sobre o número 37.701, parte do cartório de registro de imóveis da comarca de Pitanga, de propriedade de Ademir Poleto, inscrito no CPF sob o número 60 23 64 26 91 5, e sua esposa Vanderleia Bonassoli Poleto, inscrita sobre o CPF número 059 922 829-63. José Leal Poleto, escrito no CPF sob o número 461 569 179-34, e sua esposa Isabel Martins Poleto, inscrita sobre o CPF número 034.035-299-08. João Batista Poleto, escrito no CPF sobre o número 374-546-509-10. Márcio Roberto Poleto, inscrito no CPF sobre o número 855-740-669-04, e sua esposa Jussara Martins Poleto, escrita sobre o CPF número 022-725-339-65, e Heloísa Poleto Egler, escrita no CPF sobre o número 042-514-099-79, e seu esposo, José Egler Filho, escrito no CPF sobre o número 473-431-099-87, todos residentes em domicílios nessa cidade. Pitanga, 11 de novembro de 2020, André Luiz de Oliveira. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinário número 41/2020. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinário número 41/2020, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa alterar dispositivo de lei autorizativa para a inclusão de doadores de uma área de terra destinada para a execução de uma rua. A proposição vem acompanhada de justificativa, folha 4, consta informação jurídica da Procuradoria desta Casa, folhas 8 e 9, sugerindo a tramitação com recomendações. Análise e voto. Em cumprimento do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabe à Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Verifique que a proposição busca a alteração da Lei número 2.305/2020, para mudar o nome dos doadores do imóvel, uma vez que o senhor Janir Poleto de Almeida e Lourdes Poleto faleceram. Quanto à técnica legislativa, o projeto está em desacordo com os fundamentos da Lei Complementar Federal número 95/98, citando o dispositivo que não existe na lei original, motivo pelo qual apresento a emenda. Dessa forma, o projeto reveste de boa forma constitucional e legal, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação.
com a emenda de redação apresentada. É o meu voto. Pitanga, 11 de novembro de 2020. Vereador relator, André Luiz Oliveira. Obrigado, vereador André. Registro a presença do vereador Eliseu Lactizuc. Coloque em discussão o relatório e voto apresentados, contendo a emenda apresentada pelo relator. Coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado e o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria segue seu trâmite nesta casa, com a emenda proposta pelo relator, e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei ordinária número 44/2020, de autoria do Executivo Municipal. Eu, sendo relator dessa matéria, solicito que o vereador Jorge, vice-presidente, assuma a presidência para que eu possa apresentar meu relatório e voto. Assumo a presidência e solicito ao vereador Silmar, relator da matéria, desta matéria, que apresente o seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 44/2020. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária número 44 de 2020, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa alterar os anexos da lei número 2326, de 4 de setembro de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. O projeto vem instruída com justificativa folha 4. Consta informação jurídica da Procuradoria desta Casa, as folhas 175 e 177, opinando pela continuidade da tramitação com recomendação. Análise e voto. Em cumprimento ao disposto no inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabe à Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, verifica-se que inexiste inconstitucionalidade ou ilegalidade na matéria. Quanto à técnica legislativa, está em desacordo com os fundamentos da Lei Complementar Federal número 95 de 98, motivo pela qual apresento substitutivo. Ressalto que deve ser realizada pela Comissão de Políticas Gerais, devendo-se atentar aos prazos descritos no artigo 227. Desta forma, entendo que o projeto reveste-se de boa forma constitucional e legal, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação no substitutivo apresentado. É o meu voto. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2020. Vereador Silmar Cardoso dos Santos. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o relatório e voto apresentado, contendo a proposta do relator de substitutivo à matéria. Coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado. Os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria segue seu trâmite nesta casa e o substitutivo proposto pelo relator e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Passo a presidência para o vereador Silmar para a continuidade da reunião. Obrigado, vereador Jorge Pichner. Na pauta da reunião, o projeto de lei ordinária número 20/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Solicito que a vereadora Marlene, relatora dessa matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinário número 43 de 2020. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária número 43 de 2020, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa alterar os anexos do Plano Plurianual 2018-2021, aprovado pela Lei número 2068, de 23 de junho de 2017.
O projeto veio instruído com justificativa as folhas 4. Consta a informação jurídica da Procuradoria desta Casa, as folhas 174 e 176, opinando pela continuidade da tramitação como recomendação. Análise e voto. Em cumprimento ao disposto no inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno na Câmara Municipal de Pitanga, cabe à Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer sobre a regularidade do projeto, quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Em análise da proposição apresentada, verifica-se que não existe inconstitucionalidade ou ilegalidade da matéria. Quanto à técnica legislativa, está em desacordo com os fundamentos da Lei Complementar Federal nº 95 e 98, motivo pelo qual apresentemos substitutivo. Ressalto que deve ser realizada a audiência pública pela Comissão de Políticas Gerais, devendo-se atender aos prazos regimentais descritos no artigo 227. Desta forma, entendo que o projeto reveste-se de boa forma constitucional e legal, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação no substitutivo apresentado. É o meu voto. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2019, vereadora Marlene Soares Munhoz, relatora. Obrigado, Marlene. Coloque em discussão o relatório e voto apresentados. Coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado e o que for contrário se manifeste levantando. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria segue seu trâmite nesta casa e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei ordinária número 19/2020, de autoria do Legislativo Municipal, solicito que o vereador Jorge, relator dessa matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto Lei Ordinário número 19 de 2020. Relatório. Trata-se do projeto de Lei Ordinário 19 de 2020, de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir o calendário oficial de eventos do município, o Dia da Prevenção e Combate do Assédio Sexual. A proposição veio acompanhada de justificativa nas folhas 3. Consta informação jurídica da Procuradoria desta Casa nas folhas 4 a 6, sugerindo a tramitação. Análise e voto. Em cumprimento do disposto do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabe à Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer sobre a regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Verifico que a proposição busca instituir o Dia da Conscientização sobre o TDAH, que tem por finalidade promover o debate e reflexão da conscientização da população sobre a temática, em especial o seu diagnóstico e tratamento. Quanto à técnica legislativa, o projeto está de acordo com os fundamentos da Lei Complementar Federal 95/98. Dessa forma, o projeto reveste-se de boa forma constitucional, legal e razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É o meu voto. Pitanga, 16 de novembro de 2020. Vereador Jorge Pittner, relator. Obrigado, vereador Jorge. Coloque em discussão o relatório e voto apresentados. Coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado e o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria segue seu trâmite nessa casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei ordinária número 18/2020, de autoria do Legislativo Municipal, solicito que o vereador Eliseu, relator dessa matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 18/2020. Trata-se do projeto de lei ordinária número 18/2020, de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir no calendário oficial de eventos do município o Dia da Prevenção e Combate às Amputações em Pacientes Diabéticos. A proposição veio acompanhada de justificativa nas folhas 3, consta as informações jurídicas da Procuradoria desta Casa nas folhas 4 a 6, sugerindo a tramitação. Análise e voto. Em cumprimento ao dispositivo
no inciso 1º do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, cabe à Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer sobre regularidade do projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. Verifico que a proposição busca instituir a conscientização ao apoio às pessoas portadoras de diabetes. Quanto à técnica legislativa, o projeto está de acordo com os fundamentos legais da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Dessa forma, o projeto reveste-se de boa forma constitucional legal, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É o meu voto. Pitanga, 16 de novembro de 2020. Vereador Eliseu Latezuk, relator. Obrigado, vereador Eliseu. Coloque em discussão o relatório e voto apresentados. Coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado e o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria segue seu trâmite nessa casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Nada mais havendo, declara encerrada a presente reunião.